África Ocidental Alemã, setembro de 1914. Primeira Igreja Metodista de Gongdu. O que a gente tem desde o começo do cinema e desde esse processo, né, das primeiras imagens, ainda no final do século XIX, começo do século XX, é uma ligação enorme entre cinema e o projeto imperialista. Essa venda discursiva e retórica de que a África era um continente subdesenvolvido, sem tecnologia, sem produções culturais, e contra esses estereótipos o que o afrofuturismo faz. A princípio, muito ligado às populações negras diaspóricas, olhar para essa genealogia africana que a gente tem e construir outros significados históricos, outros significados culturais, outros significados de narrativa. Consegue evitar, você não consegue me rotular pra nos levantar, precisei tombar, me cansei de quem fala de empoderar, pra se aproximar, pra se apropriar. O afrofuturismo está na literatura, ele está nas artes plásticas. O afrofuturismo é uma releitura, é recontar essas histórias novamente, só que dentro do nosso ponto de vista artístico, étnico e estético. Pode pode crer. Os pensamentos vão fluindo desde então. Cansei de ficar conversando pela tela high-tech. É isso que o Senzala high-tech quando a gente faz a fusão dos tambores e da tecnologia digital. A gente está falando dentro de dois conceitos históricos, de comunicação e de ciência. O Senzala, ele utiliza também na parte artística, né? Nossa capa de disco, nossos flyers, é tudo feito dentro de um conceito artístico afrofuturismo. O conceito vem de um texto do Mark Derry, de 1993, chamado Black to the Future, nessa ideia de esse trocadilho com o nome do filme De Volta para o Futuro. Ele está pensando no contexto do final, né, dessa última década do século XX, em que você tem uma presença aí da cibercultura e das tecnologias digitais cada vez mais ampla. Onde é que poderia se enquadrar a produção negra nisso? Um dos pilares que, né, ele cita nesse primeiro texto, que é bastante discutido, é o Sun Ra, que é um jazzista, e ele vai dizer que ele é uma pessoa negra americana que foi abduzido, que foi para Saturno e que retorna para liberar a população negra. A criação musical do Sun Ra é nessa ideia desse jazz cosmológico, dessa libertação e desse lugar de um olhar para outro lugar da cultura negra. Se a gente for puxar, Prince já era futurista, Michael Jackson já era afrofuturista, né? O Michael Jackson ele fez Thriller, o primeiro curta-metragem que não existia na época, de clipe. Isso é o afrofuturismo, é transgredir aquilo que é um padrão. Como o casal Jay-Z, Beyoncé. Para mim, o afrofuturismo já é o hip hop, já é o rap underground, tanto americano como o rap nacional, o nosso rap aqui do Brasil, com nossos conceitos, com nossas falas, nosso jeito de pensar. Se fosse basear mesmo em afrofuturismo, a gente pega o nigeriano Fela Kuti, que na época já fomentava várias coisas de cunho social, de importante da nossas etnias, eu falo negritude. Eu comecei escutando o Funkadelic, né, na década de 90, e aquilo para mim já era muito afrofuturismo, assim. E principalmente a partir do começo dos anos 2000, você começa a ter artistas negros, pessoas negras, intelectuais negras que tomam o termo, né, e que passam a se pensar como afrofuturistas. Então, não só esse olhar do crítico sobre produções que já estavam feitas, mas produções novas que passam a se pensar nesse prisma de serem afrofuturistas. Bora! Puta pra um lado e viado pro outro. Bora, porra! Anda, porra! Tá surdo, negão? Encosta ali. Tô falando que branco lá fora e preto aqui dentro. Branco sai e preto fica, porra! Acho que o Branco Sai Preto Fica, ele acaba entrando num lugar bem interessante. Primeiro que ele é feito pelo Ardilei Queiroz, que é um cineasta da Ceilândia,
mais branco, quer dizer, que não se identifica como negro, pelo menos. O Branco Sai, o Preto Fica entra na obra dele como um pouco essa tentativa justamente de conjugar algo que está muito presente no afuturismo, que é essa dura realidade social. As pessoas da Ceilândia são oprimidas e são oprimidas no lugar de classe, mas que são oprimidas também no lugar de raça. Mas e se você tivesse um personagem que vem no futuro e que vai vingar o que aconteceu, que vai explodir Brasília, porque isso não pode mais acontecer? Vagabundo passa mal até então, passa nas encruzilhadas, bebe a cachaça da obrigação, pega toda a farofa, come o frango com a mão. Os mano, cê tá louco? Ele diz, é uma porção. Fazer o clipe do Baile da Meia-Noite, que vem trazendo pontos importantes das religiões de matrizes africanas dentro do contexto atual do que a gente vive, e lembrando do que aquele espaço, o que era aquele espaço e o que ele se tornou. Um espaço que habitava escravos para um lugar que hoje abriga pessoas que estão se libertando dentro do conceito intelectual. Conservar espaços culturais como esse pelo Brasil afora é também ajudar a dar continuidade à nossa cultura, à nossa história. Sim, é necessário falar das repressões, das mazelas sociais e desse lugar de dor, mas é necessário também buscar outras formas de falar disso que não sejam uma nova agressão às pessoas que já foram agredidas. A criação do Superman e de todos os super-heróis, ele era sempre o mesmo estereótipo, sempre um homem branco, jovem, bonito. Então, dentro do imaginário da infância e do jovem, isso é impactante, porque ele se vê, né? E aquilo para ele dá uma motivação, uma perspectiva. E o jovem negro, ele não se via, ele só via no papel do mal, no papel do vilão, no papel do crime. Ou do papel que estava sendo oprimido. Então, essa é a importância de ter o filme Black Panther. Quando você tem a possibilidade, a potencialidade de pessoas negras acessarem essas produções milionárias e colocarem ali uma experiência negra genuína, quer dizer, com atores negros, roteirista negro, com a arte, a música, eu acho que você tem uma quebra de paradigma que é importante, assim. Agora, me fala desse aqui. Também de Benin, século VII. Tribo Fula, se não me engano. Não. O que foi que disse? Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda. O afrofuturismo é isso. É que hoje nós conseguimos ocupar determinado espaço de poder no qual nós queremos a nossa história de volta, para que a gente conte como protagonista. Por exemplo, o Malcolm X foi uma pessoa que eu conheci pela cultura do rap. Então, essa é importante do contexto histórico, que às vezes nós já conhecemos, mas para alguns é a primeira vez que ele está escutando sobre isso. E às vezes foi o despertar do filme, mas o filme ele não simboliza o contexto geral, verdadeiro e nem geral. O maior impacto do afuturismo é esse lugar de dizer é possível vislumbrar futuros, e é possível vislumbrar futuros que não sejam predeterminados como ou o jogador de futebol ou o cantor de pagode ou etc, mas futuros que sejam múltiplos, né? Futuros que não estão dados dentro de uma narrativa oficial.